Olá pessoal, neste vídeo sobre a disciplina de balanço de massa e energia, continuaremos a discussão acerca dos balanços de massa, falando especificamente de sistemas em que ocorre uma reação de combustão. Para ilustrar esse tipo de problema, o exercício escolhido foi o exercício 4.69 do Felder. Ele fala o seguinte: uma mistura 75% molar de propano e 25% de oxigênio é queimada com 25% de ar em excesso. São atingidas conversões fracionais de 90% de propano e 85% do hidrogênio. Do propano que reage, 95% formam CO2 e o resto forma CO. O produto gasoso quente passa através de uma caldeira na qual o calor é transferido do gás, no qual o calor transferido do gás converte a água da caldeira em vapor de água. Então esse é o problema. Você tem uma corrente com combustível em que 75% dela é propano, e os outros 25% é hidrogênio. Ele vai passar por uma fornalha onde ele vai ser queimado na presença de oxigênio que veio do ar e vai formar os produtos da combustão, juntamente aqui na sua corrente produto com o que sobrou desses reagentes que entraram no seu sistema. Beleza. Primeira coisa que ele te pede, para calcular a concentração de CO que você vai ter na sua corrente de saída no gás de chaminé. Então, a primeira coisa que você tem que saber montar são as reações que estão ocorrendo no seu sistema. São as reações genéricas de combustão. Como ele mesmo disse, tem parte do seu sistema, tem parte do propano que foi queimado que vai reagir com um processo de combustão completa, que é aquele caso em que o produto principal é o CO2, e outra parcela vai formar o CO, representando uma combustão incompleta. E também vai ter um outro combustível que vai sofrer o processo de combustão, que é o hidrogênio, formando como produto a água. Não vai formar CO2 nem CO, porque não tem fonte de carbono aqui nesse combustível. Então, beleza. Primeira coisa que eu fiz para resolver esse exercício foi adotar uma base de cálculo de 100 mol na corrente combustível, que é formada tanto por propano quanto por hidrogênio. No enunciado do exercício, ele falou que 75% dessa mistura de combustíveis era formada por propano e os outros 20% era de hidrogênio. Então, a primeira coisa que a gente consegue calcular é a quantidade de propano que tinha lá. Então, o número de mol de propano no reagente é 75% dessa base de cálculo que eu adotei. Então, vão ser 75 mol de propano que eu vou entrar no meu sistema. Aí, depois, eu posso calcular o quanto que reagiu. Ele falou que para o caso do propano, ele atinge uma conversão de 90%. Então quer dizer que 90% desse propano que entrou aqui no meu sistema foi usado na reação. Então, o tanto de propano que reagiu é 0,9 vezes esse valor que eu calculei aqui, e dá 67,5. O que vai sair na minha corrente propano é o que entrou no meu processo menos o que reagiu. Então, o tanto de propano no meu produto vai ser o que reagiu, o que entrou como reagente menos o que realmente reagiu. Vai ser 75 menos esse 67,5 e vai dar o 7,5. É o mesmo resultado se você pegasse 10% da corrente 75. Beleza. Agora calculando a quantidade de hidrogênio. O hidrogênio é os outros 25% da minha corrente de combustíveis. Então vai ser os 25% daquele 100, vai ser os 25 mol de hidrogênio. Só que no caso do hidrogênio, a conversão não é de 90%, que nem do propano, é de 85%. Então o cálculo é bem parecido, só que aqui a porcentagem vai ser de 85% do, que, do que tinha de reagente que realmente reagiu. 85% desse total de hidrogênio que a gente entrou no sistema vão ser 21,25 mol de hidrogênio. Beleza. Para eu descobrir o tanto que tem na minha corrente produto, que é o gás de chaminé, vai ser o tanto que entrou como reagente menos o que realmente reagiu. E aí, nesse caso, vai ser esses 3,75 mol de hidrogênio. Beleza, consegui determinar o tanto de hidrogênio e o tanto de propano que eu tenho na minha corrente produto, que é o meu gás de chaminé. Agora eu consigo determinar a quantidade de CO que tem lá também. Porque eu sei que dos 90% do propano que reagiram,
95% reagiu num processo de combustão completa e os outros 5% reagiu num processo de combustão incompleta. O CO vai ser formado justamente nessa segunda reação. Então, ele vai ser 5% daquele propano que reagiu, mas vai ser formado na proporção estequiométrica da reação. O propano forma CO. Se vocês observarem aqui, para cada 2 propanos que eu entro, eu formo 6 CO. E isso aqui vai ocorrer para 5% daqueles 90% de propano que realmente reagiram no meu sistema. Então vai ser 5% do propano que reagiu, é os 90% do propano que entrou no meu sistema, vezes a fração molar com que o CO está relacionado com o propano. Tem 6 mol de CO para cada 2 mol de propano que reagiu. Então, fazendo essa conta aqui, já que eu já calculei esse valor antes, eu vou chegar num valor de 10,125 mol de CO. Beleza, o exercício me pediu a concentração de CO em ppm na corrente de saída, no gás de chaminé. Agora eu já tenho a concentração de CO. Ó, eu já tenho a quantidade de CO. Mas para eu calcular a concentração, eu preciso saber todas as espécies que tem lá no final. Então, é por isso que eu estou calculando a quantidade de mol de cada espécie. Então, aqui não acabou o exercício. Eu ainda tenho que calcular das outras espécies. Então, uma outra espécie que eu vou ter no meu sistema é o CO2. O CO2 ele é formado unicamente na reação de combustão completa do propano, que vai ser a complementar dessa combustão incompleta. Enquanto 5% do propano que reagiu forma CO, os outros 95% vai formar CO2. O raciocínio é bem parecido, só que aqui é para 95%. E olhando cá na reação, vocês podem observar que para cada 3 CO2 formados, você precisou reagir um propano. Então aqui eu vou ter 95% do propano que reagiu, que é o que foi usado na reação de CO2. Nesse tipo de relação você tem que usar somente a quantidade de espécie que foi usada para formar essa espécie que você está calculando. Então aqui você não vai usar nem o propano total, nem o propano que reagiu. Você vai usar a porcentagem do propano que foi realmente utilizada na combustão para formar CO2. E aí sim você vai usar a relação que o CO2 tem com o propano. E você vai estar trabalhando exclusivamente com o propano que foi utilizado nessa reação aqui. Você tem que tomar muito cuidado com o valor que você vai adotar nessa parte do exercício aqui. Sempre utilizar a quantidade de propano aqui no caso, né? E realmente foi utilizada para produzir o CO2. Aqui não entra o propano que foi usado para produzir CO e nem o propano que não reagiu no processo de combustão. Então aqui eu vou ter aquela razão molar que foi avaliada na equação química. Depois é só realizar os cálculos. Aí você chega numa quantidade de 192,375 mol de CO2. Beleza. Vai faltar calcular algumas espécies. Vai faltar água, vai faltar o oxigênio e vai faltar o nitrogênio, que é o meu inerte. E como que eu vou calcular? A água, eu posso calcular ela através do balanço atômico de hidrogênio. Teria outras formas de você calcular isso também. Você olhando aqui nas reações químicas, você poderia calcular a água da mesma forma como eu calculei o CO2 e o CO, através de uma razão estequiométrica entre a água e o propano dessa reação, calculando essa proporção em cima do tanto de propano que reagiu aqui. Da mesma forma você faria com essa outra reação, essa terceira, e somaria a contribuição das três para achar a quantidade de água total. Só que esse procedimento ele é muito demorado. Você precisaria calcular a água para cada uma das três e depois somar as três. A forma mais simples de você fazer isso é através do balanço molar. E por que eu escolhi a água primeiro para calcular através do balanço de hidrogênio? Porque quando você avalia aqui o seu sistema, as espécies que têm hidrogênio são o propano e a água e o hidrogênio gasoso. O propano, você já sabe o quanto que você tem na sua corrente de produto, então você já consegue descobrir o tanto de hidrogênio que tem lá.
E o H2 também. Você já tem essas informações. Então, a única incógnita que você vai ter quando montar o balanço molar atômico do hidrogênio vai ser justamente a concentração de água. Então, você vai conseguir determinar. Eu não posso trabalhar ainda com o CO2, com o balanço de oxigênio para determinar o O2, e além do O2 que eu não sei, eu vou ter outras espécies que têm oxigênio que eu também ainda não determinei. Então eu vou ter duas incógnitas para uma reação. Seria o caso da água. A própria água teria oxigênio. Então eu não saberia nem a água, nem o oxigênio molecular. Então por isso que eu estou optando por começar pelo balanço de hidrogênio para determinar a água. Porque nesse balanço eu só vou ter uma incógnita. Então continuando lá, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular o número total de mol de hidrogênio espécie atômica no seu sistema. Vou calcular isso em cima do meu reagente. Então, o número de mol de hidrogênio que eu tenho no reagente é o número de mol de hidrogênio que eu tenho no meu propano, mais o número de mol de hidrogênio que eu tenho no gás hidrogênio. Então, eu vou ter o número de mol de propano vezes a razão estequiométrica com que o hidrogênio está nele. Então, eu vou ter 8 mol de hidrogênio para cada 1 mol de propano. E a mesma coisa você vai fazer para o hidrogênio gás. Você vai ter 2 mol de hidrogênio para 1 mol de hidrogênio gás. Fazendo esses cálculos e substituindo os valores que a gente tinha para quantidade de propano nos reagentes e quantidade de hidrogênio nos reagentes, que no caso aqui é respectivamente 75 mol e 25 mol, você consegue descobrir que no seu sistema você tem um total de 650 mol de hidrogênio elemento. Tá, então isso daqui vai ser conservado no seu sistema. Agora você pode fazer o balanço atômico. Global, que vai ser o tanto de hidrogênio que você tinha no reagente, é o tanto de hidrogênio que você vai ter no produto. E o que eu tenho de hidrogênio no produto? Eu vou ter hidrogênio na forma de propano, que é o propano que não reagiu. Eu vou ter hidrogênio na forma de hidrogênio gás, que é o hidrogênio que não reagiu no processo de combustão. E vou ter hidrogênio na forma de água, que é um dos produtos da combustão. Tanto das reações de combustão completa e incompleta do propano, quanto da reação de combustão do hidrogênio. Só que aqui, ao contrário do processo que eu falei anteriormente, que você teria que calcular essa quantidade para cada reação, aqui já vai sair o total para o meu sistema inteiro. Então, ele é mais prático você calcular pelo balanço atômico. A montagem é muito semelhante ao que eu fiz aqui em cima, só que agora eu estou falando da corrente produto. Eu vou ter a relação de hidrogênio para propano, multiplicado pelo tanto de propano que eu tenho no meu produto. Eu vou ter a mesma coisa para hidrogênio, é a mesma relação aqui que eu tinha antes. E eu vou ter um adicional de água, porque na minha corrente de produto eu vou ter água. E vai ter também hidrogênio aqui. E essa relação é de 2 mol de hidrogênio para cada 1 mol de água. Essa espécie aqui, é o tanto de hidrogênio que eu tenho no produto, eu já tinha calculado, que era 7,5. Quantidade de hidrogênio no produto era 3,75. Eu não sei a quantidade de água no meu produto. E essa vai ser a única incógnita que eu vou ter no meu sistema. Resolvendo essa equação, colocando ela em função do número de mol de água no meu produto, eu vou chegar num valor de 291,25 mol. Então eu calculei aqui o número de mol de água. Agora que eu sei o número de mol de água, eu posso determinar a quantidade de oxigênio gás que eu tenho através do balanço atômico de oxigênio. A primeira coisa que eu vou calcular é o tanto de oxigênio teórico que eu teria no meu sistema. Aí aqui é um detalhe dos processos de combustão. Por mais que eu tenha no meu sistema a formação de CO e CO2, eu tenho também o processo de combustão incompleta. Quando você vai fazer o cálculo de oxigênio teórico de um processo de combustão, você considera sempre a situação em que todo o seu reagente possa reagir num processo de combustão completa. Então aqui você não vai levar em consideração a taxa de conversão e muito menos a formação de CO. Você vai considerar que todo o seu reagente, no caso aqui o propano, ele está reagindo para formar CO2. Então aqui você vai calcular a razão em cima da equação do CO2, para a formação do CO2. Se vocês voltarem lá, vocês vão ver que é aqui. Vão ser 1 mol de propano
formando 3 mol de CO2. E para isso, vão reagir com 5 mol de oxigênio. Então, a relação oxigênio para propano, para você calcular o oxigênio teórico, vai ser de 5 mol de oxigênio molecular para cada 1 mol de propano. Isso você está considerando todo o propano que entrou no seu sistema. Como se todo esse propano fosse sofrer o processo de combustão completa. Mas o hidrogênio sofrendo também o processo de combustão, que seria 1 mol de oxigênio para cada 2 mol de hidrogênio. Eu posso mostrar aqui também a reação que a gente fez balanceada. Tem 1 mol de oxigênio para 2 mol de hidrogênio. Então, beleza. Aí sim você vai conseguir determinar o oxigênio teórico. Fazendo esses cálculos, substituindo aqui o valor que você tinha para o número de mol de propano e o número de mol de hidrogênio, você chega num valor de 387,5 mol de oxigênio. Beleza. Mas quanto que eu realmente vou ter de oxigênio no meu sistema? Ele falou no enunciado do exercício que eu alimentei com um excesso de 25%. Então, esse teórico aqui vai ter que ser multiplicado por 1,25. Então, o que eu realmente vou alimentar de oxigênio vai ser 484,375 mol. Beleza. Agora, eu vou determinar o balanço atômico de oxigênio, que aqui eu estou falando de oxigênio molécula. Quantos mols de oxigênio átomo que eu vou ter nessa quantidade de oxigênio gás? Então, aqui eu vou ter o balanço atômico, que é o número de mol de oxigênio no meu reagente. Vai ser o tanto de oxigênio gás que eu tenho no reagente, vezes a fração molar com que o oxigênio está presente no oxigênio gás. Então, vai ser 2 mols de átomo de oxigênio para cada 1 mol de gás oxigênio. Então, no final, você vai ter o dobro, né? Vai ser 968,75 mol de átomos de oxigênio. Continuando o balanço, você tem que esse tanto de átomo que entrou no seu sistema é igual ao tanto de átomo que está saindo. O tanto de átomo que está saindo é o oxigênio que está presente no CO, mais o oxigênio que está presente no CO2, mais o oxigênio que está presente na forma de oxigênio que não reagiu, mais o oxigênio que está presente na água. Aqui eu já tenho o CO, que eu acabei de calcular. Eu vou ter aqui a montagem das razões, né, que nem a gente fez anteriormente. Não vou entrar em detalhe. O CO2 a gente também já calculou. O O2 a gente ainda não sabe. E a água foi a última coisa que a gente calculou. A gente já sabe a quantidade de água. Substituindo os valores aqui nessa equação, a única incógnita que você vai ter é o número de mol de oxigênio. E você, isolando ela, vai determinar que a quantidade de oxigênio no produto é 141,313 mol. Agora, a única coisa que falta é determinar a quantidade de nitrogênio, porque você não pode esquecer que, por mais que ele não participe da reação, ele está presente no seu sistema, porque o ar ainda tem uma enorme parcela de nitrogênio. O oxigênio só representa 21% dele. Então, o nitrogênio aqui sim ele vai ser bastante significativo para o número de mol total do seu sistema. E como que eu vou determinar a quantidade inerte? Eu já sei a quantidade de oxigênio que tem como reagente, eu acabei de calcular, através do oxigênio teórico, vezes 1,25. E eu sei que ele representa 21% do meu sistema. Então, para eu determinar a quantidade total de ar, basta eu pegar a quantidade de oxigênio que eu tenho como reagente e dividir pela fração molar dele. Fazendo isso, eu vou chegar num volume uma quantidade total de 2.306,55 mol de ar. Com esse valor, eu consigo agora determinar a quantidade de nitrogênio. Eu sei que nitrogênio é 79% disso. E o tanto de nitrogênio que eu vou ter no meu produto, já que ele é um inerte, tudo que entrou na forma de N2 gás vai sair na mesma forma. Então, o número de mol de nitrogênio no produto é o tanto que eu tinha lá no reagente, que vai ser os 79% desse valor de ar. Fazendo as contas, vão dar 1.822,17 mol de nitrogênio. Beleza, agora eu já determinei todas as espécies na minha corrente que sai da minha fornalha. Agora, para eu calcular a concentração de CO
na minha corrente, basta eu dividir a quantidade de CO que eu tenho pelo número de mol total, porque concentração é nada mais do que isso, né? É o quão distribuído a sua espécie está no sistema. Como ele quer em ppm, eu vou fazer aqui uma conversão de unidade. 1 ppm ele é igual a 10 a menos 6, certo? Então essa fração aqui, ela não modifica em nada o meu sistema, é simplesmente uma conversão de unidades. Aqui, ao invés de eu estar tratando de mol por mol, eu vou passar essa unidade de concentração para ppm. Aqui, substituindo os valores, 10,125, que é o número de mol de CO, dividido pelo número de mol total na minha corrente de fluente, que é esse daqui, vezes 1 ppm dividido por 10 a menos 6, eu chego num valor de aproximadamente 4.102 ppm de CO. Então está respondida a primeira parte da questão. Agora vem uma parte mais teórica. A pergunta é o seguinte: o CO no gás de chaminé é um contaminante. Sua concentração pode ser diminuída aumentando essa porcentagem de ar em excesso fornecida ao queimador. Pense nos custos, pelo menos dois, de se fazer isso. Dica: o calor liberado pela combustão aquece os produtos da mesma, e quanto maior a temperatura dos produtos da combustão, mais vapor é produzido. Então, beleza. Primeira coisa que ele te fala: o CO do gás de chaminé é um contaminante, então não é interessante você produzir CO, e você pode diminuir a concentração dele aumentando a quantidade de ar. Então, você fornecendo mais oxigênio, você vai evitar o processo de produção, o processo de combustão incompleta. Você vai favorecer a formação de CO2. Só que, a custo disso, você vai ter que aumentar a vazão de ar. E ele quer que você levante pelo menos dois problemas de custo que você vai ter com isso. Então, primeiro, você aumentando a quantidade de oxigênio, você vai ter que aumentar a quantidade de ar que vai passar no seu sistema. Lembrando que o ar tem uma grande quantidade de nitrogênio, então você aumentar esse oxigênio, você vai estar aumentando não só o volume de oxigênio, mas você vai estar aumentando o volume de nitrogênio. E aumentar o volume de gás no seu sistema implica em aumentar gastos com o processo de compressão de gás, que esse gás ele não vai entrar sozinho lá. Você vai ter que comprimir ele para fazer ele entrar na sua fornalha. E gastos com compressão, quanto maior a quantidade de ar que você vai ter que comprimir, maior vai ser seu gasto com compressão. Então isso daí é um dos problemas. Outra coisa, o processo de combustão, ele é um processo exotérmico, né? Ele libera energia, e essa energia vai acabar sendo transferida para esses gases que estão formando ali no processo de combustão. Se você tem um volume gasoso muito maior, esse calor vai ser distribuído entre todo esse volume de gás. Consequentemente, você não vai ter um aumento de temperatura tão elevado. E caso você estivesse trabalhando com volume de gás menor, as moléculas que estão ali no seu sistema teria menos moléculas para receber aquela quantidade total de energia, então cada molécula individualmente receberia mais energia e no final sua corrente de gás teria uma temperatura maior, né? No caso de você aumentar a corrente de gás, você vai distribuir mais esse calor e a temperatura do seu sistema vai ser mais baixa. E isso não vai ser interessante para produzir vapor, porque o próprio exercício falou, quanto maior a temperatura dos produtos de combustão, mais vapor é produzido. Então, se você aumentar a corrente de gás, você vai distribuir mais esse calor entre as moléculas de gás. Consequentemente, sua temperatura vai ser mais baixa e você vai prejudicar a sua produção de vapor. Prejudicando sua produção de vapor, você não vai ter um processo eficiente de produção de vapor, que era o objetivo desse exercício. Usar o propano para produzir vapor. Então, basicamente isso. Esses são os dois custos que ele pediu, que você teria de fazer esse processo de aumentar a quantidade de oxigênio. Espero que vocês tenham entendido esse processo de combustão. Então, sempre muito importante tomar cuidado com o balanceamento das equações, saber a equação genérica de combustão, tanto a combustão completa quanto a incompleta, e lembrar desse detalhe
de como calcular a quantidade de oxigênio teórico. Sempre trabalhar em cima da combustão completa, considerando que todo o seu combustível vai ser oxidado no processo de produção completa para formar CO2. Era isso que eu tinha para falar sobre esse assunto. Quaisquer dúvidas, vocês podem entrar em contato com a gente. Muito obrigado pela atenção.